Iniciamos mais um Espiritismo e Educação na Web Rádio Estação da Luz, rogando ao nosso Mestre Jesus a todos a abençoe e que possamos, até o final, estarmos aqui em paz e abertos ao aprendizado através do Espiritismo, tratando da educação que é tão importante. Você vai ficar na minha companhia e também aqui na companhia do Ronaldo Gomes, de 8h30 da noite até às 9h30. Ronaldo, a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, principalmente saúde. E a paz que nós estamos precisando muito no mundo. O carinho de sempre, gratidão pela atenção de todos. Marcos, nosso amigo Tavares aí também. Muita paz. O tema de hoje vai nos remeter a Allan Kardec, antes de Allan Kardec. É isso mesmo, porque hoje nós vamos dedicar o programa a conversar sobre a vida, a obra e o pensamento do professor Denisard Rivail, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso codificador do Espiritismo, mas nós vamos hoje não falar diretamente de Allan Kardec, que vai surgir apenas com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857. Na verdade, nós vamos falar do educador e escritor Rivail, que nem todos conhecem, e que foi, na França do século XIX, grande defensor da educação moral. Claro que ele vai aprofundar essa tese com a chegada do Espiritismo, né, onde ele descortina a imortalidade da alma após a morte. Mas nós vamos ver hoje que há uma obra do professor Denisard Rivail em que ele fala sobre educação e a educação moral, que são falas que ele vai depois repetir e ampliar lá em O Livro dos Espíritos. Mas calma, né? Nós, como se dizia antigamente, não vamos colocar a carruagem na frente dos cavalos. Calma, não vamos dar spoiler, como se diz atualmente. Boa noite, Wilson, o nosso querido Wilson, lá de Recife, Pernambuco. Paz. Grande abraço a você. Ronaldo, vamos situar, então, os nossos telespectadores em relação, então, ao professor Denisard Rivail. Eu, particularmente, já gostaria de começar do início. Vamos lá. Olha, eu vou concordar com você. Eu vou concordar. Pois é, do início. Brincadeiras à parte, por quê? Marcos, é impressionante. É impressionante a vida dele. Quer dizer, ele é de 3 de outubro de 1804. E olha só, com 10 anos, ele já começa... Eu gostaria de ir ponderando com você e você vai ilustrando conforme eu vou ponderando com você, se for possível. Claro que você vai ilustrar melhor do que eu. Mas vamos lá, com 10 anos, Marcos, é impressionante isso. É quando ele vai para... Quer dizer, a família vai se situar, vai morar em Paris, é isso mesmo? Não, Ronaldo, não. Na verdade, Não. Você já está colocando ele lá em Paris, calma, ele vai para Paris, mas você adiantou demais. É isso aí. Na verdade, aos 10 anos de idade, tudo indica que levado pela mãe, porque o pai dele já teria desencarnado, talvez. Não se tem bem não se sabe exatamente isso. Estão se fazendo pesquisas mais atuais, novos documentos estão surgindo, mas, em princípio, com 10 anos de idade, ele foi levado pela mãe da cidade de Lyon, lá na França, onde ele nasceu, para a cidade de Yverdon, na Suíça, para estudar no Instituto de Yverdon, que era comandado pelo educador Johann Heinrich Pestalozzi. Eu vou falar em português para não confundir a língua de ninguém. João Henrique Pestalozzi. Então, na verdade, o pequeno Denisard Rivail vai estudar lá no Instituto de Yverdon
dos 10 anos a aproximadamente os 18, 19 anos, quando ele já 8 sai anos, com isso toda a mesmo. sua formação. Perfeito. É interessante lembrarmos disso, porque ele foi, vamos colocar assim, discípulo até de Pestalozzi, ou não podemos colocar isso? Claro, perfeitamente. E sabe, Ronaldo, quando ele sai do instituto, já jovem, e resolve ir para Paris, ele sai com duas formações. Trazendo para o linguajar mais atual nosso, dos cursos de pedagogia aqui no Brasil, ele sai, então, com o título de administrador escolar, que era o chefe de institution, como se falava lá na França, e sai também, claro, como professor, já graduado, já para ser professor. Lembrando que naquela época a graduação era completamente diferente do que é hoje. E aí, então, ele vai para Paris, ou seja, ele não retorna para a sua cidade natal, Isso, Lyon, perfeito. ele vai para Paris, que era na época, nós estamos falando aqui, então, nós estamos falando de 1825, Por por aí. aí, era a chamada Cidade Luz da Europa. Ou seja, a grande intelectualidade, a cultura, de uma forma geral, os grandes artistas, ou se situavam em Paris, ou sempre faziam questão de passar por Paris, se apresentar em Paris. Então, ele vê que ele teria mais chance de levar o método pestalozziano de ensino Perfeito. lá para a França através da cidade de Paris e não em Lyon, porque Lyon seria uma cidade do interior francês. Então, por isso, ele vai se situar em Paris. Eu coloquei essa observação, puxando já para Paris e tudo, para ver como a importância de Pestalozzi na vida de Kardec. Eu posso até estar enganado. Kardec não, Rivail. Vamos botar o Rivail para a gente não misturar. Mas no processo dele, do desenvolvimento e que ajudou Rivail durante todo esse processo da educação, ser esse baluarte da educação da sua época, e com inúmeros livros que ele vem fazer, inclusive, como você colocou, que nós vamos falar mais à frente, sobre esse aspecto da educação moral. Eu quero crer que Pestalozzi foi o divisor ali naquele momento da aprendizagem de Kardec. Sabe por quê? Porque Pestalozzi, já naquela época, com as metodologias, o seu ideal de uma escola aberta, que nós vemos nos dias de hoje, e Kardec, olha só, Kardec está justamente com quem naquela época? Que poderia ser qualquer outro. Coincidência ou não, Marcos? O que você tem a dizer sobre isso? Pestalozzi foi um divisor de águas na educação, e cai sem dúvida alguma na vida do Denisard Rivail. Pestalozzi era um educador humanista, cristão, não era nem católico nem protestante, embora a formação religiosa dele fosse protestante por parte dos pais. Mas ele era um humanista cristão, um educador filantropo e que falava sobre educação popular. Na verdade, Pestalozzi lançou para o mundo o ensino laico, a escola pública, aberta, gratuita, porque ele foi um grande defensor disso e batalhou a sua vida toda a respeito disso. E dava uma importância enorme à educação moral das crianças. E o pequeno Rivaio realmente sofreu uma influência muito grande. Além de Pestalozzi ter lançado um método, ele tinha todo um método de ensino que Denisard Rivail vai levar para a França, junto com o Lévi Alvarez, o Julien de Paris e alguns outros educadores franceses que foram lá estudar também com o Pestalozzi. Não resta nenhuma dúvida que essa formação humanitária, cristã, que Rivail já mostrava, não resta nenhuma dúvida que ele sofreu uma grande influência a esse respeito de Pestalozzi. Muito bom. E importante aí, porque não tinha uma visão de religião, mas no sentido de religiosidade, sim, mas respeitando as adversidades. Então, eu creio que Rivail, ele naquele momento,
começou a descortinar um novo horizonte, até porque ele chegou a ser, vamos dizer, um monitor de Pestalozzi, não é isso? De ajudar Pestalozzi nas suas aulas. Não tem essa observação? Tem sim, Ronaldo. Pestalozzi chamava isso de o aluno submestre, era esse o nome que Pestalozzi dava. Ou seja, quando um aluno começava a se destacar pelo seu saber, né, enfim, ele era elevado durante um tempo à categoria de auxiliar dos professores. Então, o submestre. Isso era muito dinâmico na visão de Pestalozzi, porque o aluno não ficava submestre o tempo todo, né? Ele tinha que ceder essa posição também a um colega, depois retornava, e assim por diante. A nossa Kátia aí, boa noite para nós. Boa noite a você também. Muito bem. E, então, sabe-se, isso está nos livros de registro do Instituto de Yverdon, que Denizar Rivaio chegou, sim, a essa posição de submestre, que hoje, você colocou bem, Ronaldo, nós poderíamos chamar assim de monitor, né, um auxiliar dos próprios colegas, enfim, que hoje também nós estamos propondo aí, dentro dessa visão de uma escola mais dinâmica. Podemos partir já para a autonomia e criticidade de Rivail a partir daí, ou tem mais alguma coisa interessante que você queira colocar antes de partirmos já para essa autonomia que ele começa até com os livros, o primeiro livro dele? O que você me diz? Ele vai ganhar essa autonomia e criticidade, não resta dúvida, lá no Instituto de Yverdon, porque isso era Pestalozzi, essa era a educação pestalozziana. O Instituto de Yverdon era uma escola aberta, democrática, participativa. Os alunos faziam assembleias para debater o ensino, as regras dentro da escola, as aulas eram muito dinâmicas, lúdicas. Aliás, funcionava de uma forma completamente diferente, porque Pestalozzi criou as salas de trabalho. Deixa eu tentar explicar isso daqui. O que acontecia é o seguinte: a ideia de Pestalozzi é que as salas de aula eram salas de trabalho. Então, ele instituiu a sala da matemática, a sala da história, a sala da geografia, a sala da química, e assim por diante. Na verdade, os alunos formavam turmas, mas eram turmas muito abertas, e as turmas não tinham a sua sala de aula. As turmas se deslocavam para as salas específicas das disciplinas curriculares. E os professores, com Pestalozzi, já trabalhavam como orientadores do processo ensino-aprendizagem. O Instituto de Yverdon, para a época, era uma escola revolucionária, única no mundo, e onde os alunos, portanto, aprendiam a se colocar, a questionar, a perguntar, a pesquisar. E, claro, você junta uma coisa com a outra. Nós sabemos que Denizar Rivaio, nosso futuro Allan Kardec, é um espírito missionário, ele já veio com a missão que viria a cumprir depois com a doutrina espírita. Então, ele que já vem com toda essa conquista feita, ele ganha o reforço com o mestre Pestalozzi, numa escola que permitiu que ele se expandisse ainda mais nessa sua autonomia e nessa visão crítica sobre o ser humano e a sociedade. Pois é, nós já podemos partir, então, do primeiro livro dele? Sim, vamos lá. Que é o Curso Prático e Teoria de Aritmética, de acordo com o método de Pestalozzi. Olha que interessante. Pois é, e sabia, Ronaldo, que quando ele lançou o livro lá em Paris, nosso Denizar Rivaio tinha apenas 24 anos. Sim. Porque o livro saiu no ano de 1828. Sim, 24 e ele anuncia, né? Ele anuncia os princípios pedagógicos do ensino que ele ia seguir no livro, e que são todos os princípios tirados de Pestalozzi. Então, ele foi um grande introdutor do método pestalozziano na França. Ainda diz aqui, o que atestava que ele já trabalhava para difundir em solo francês o pensamento educacional de seu mestre
Pestalozzi. Olha que influência positiva. Você fez uma observação, apesar disso, dele ser um espírito, né, futuramente Kardec, mais preparado, mas deixando uma observação, abre aspas, que os espíritos falam que ele poderia falir na missão e que outro estava sendo preparado. É só para que nós possamos observar. Claro que Deus não dá missão sabendo que o outro vai perder. Ainda que perca, Deus sabe de antemão o que vai acontecer e que é providencial. Tudo na providência divina tem uma razão de ser, o que para nós pode não ser. Mas é só para fazer essa observação. Por quê? Ele vem desenvolver, apesar de ser um espírito preparado, mas veio de uma forma para que essas habilidades, o que eu observo, que essas habilidades vinham a ser de fato melhorada, evoluída, com esse planejamento espiritual que ele já trazia, mas com pessoas, no caso Pestalozzi, que já eram também um outro espírito, uma grande envergadura, para desenvolver nele essas aptidões que ele já trazia. Ou eu estou enganado, Marcos? Sim, você tocou agora, Ronaldo, nessa grande questão do planejamento reencarnatório. Porque nós espíritas sabemos que o acaso não existe. Ou seja, não foi por acaso que o Instituto de Iverdon foi escolhido para ele estudar. Não, isso já fazia parte. Pestalozzi, Rivaio, o Julian de Paris, que foi um grande educador francês, que passou um ano inteiro lá no Instituto de Iverdon, o Levi Alvarez, que é outro grande educador francês, que vai trabalhar junto com o Rivaio. E então, o que acontece? A nossa Cátia está fazendo uma colocação aí. Que barato está essa escola. Onde temos escola assim? Ah, calma, Cátia, que nós vamos falar. Vamos falar. Então, nós sabemos que são espíritos que se aproximaram não apenas por afinidade, mas por planejamento para a realização da obra, para que um pudesse alicerçar o outro. E é o que vai acontecer. Então, o nosso Denizar Rivaio, que vai ser Allan Kardec, ele vai estudar, não por acaso, vamos ressaltar isso, lá com Pestalozzi, porque havia realmente essa necessidade dele ter as suas aptidões, as suas habilidades reforçadas, para que ele tivesse toda a segurança de realizar sua caminhada até chegar o momento do encontro com a realidade espiritual. Foi todo um processo educacional, olha que interessante, do próprio espírito de Rivail, antes de se tornar Kardec. E daí nós podemos já começar a pincelar os princípios pedagógicos de ensino que Rivail anunciou nessa primeira obra, os princípios pedagógicos. O que você tem a nos dizer sobre isso? Vamos conhecê-los, então? Vamos lá, eu vou ler aqui. Número 1. Cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Isso aqui é Pestalozzi puro. 2. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. 3. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. 4. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo o que faz. 5. Conduzi-lo a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. E 6. Só confiar à memória aquilo que já tenha sido apreendido pela inteligência. Ronaldo, lendo aqui esses 6 princípios pedagógicos do ensino anunciados pelo Denizar Rivaio, como eles fazem falta na educação atual, não é mesmo? Pois é, aí é que entra um aspecto. Quem olha pensa assim, Rivail copiou apenas o que Pestalozzi já fazia em todo o seu trabalho. Não, não é copiou. Simplesmente ele abraçou todo um pensamento já em trabalho e que ele mesmo vivenciou com Pestalozzi como aluno e monitor. Então,
Ele aqui, olha que bacana, esses 6 princípios estavam nele, foi desenvolvido, e o que diz o que o último, só confiar a memória aquilo que já tenha sido aprendido. Ele confiou tanto que ele abraçou de fato e com a sua autonomia veio produzir todos esses princípios pedagógicos que Pestalozzi já desenvolvia. Não é cópia. As pessoas às vezes confundem cópia com prosseguimento de um segmento pedagógico dos princípios que ele acaba aqui adquirindo ao longo da sua vivência com Pestalozzi. Isso é muito ímpar, muito interessante. E é interessante, Ronaldo, que Pestalozzi dava importância muito grande à matemática, à aritmética, né, como se falava na época. Né? Agora, o pensamento pestalozziano, ele é um tanto quanto difuso, porque Pestalozzi era um filósofo divagador. Sim. Né? E o Rivaio era mais racional. Né? Então, agora que interessante, Pestalozzi, em boa parte da sua metodologia, ele se baseava nas operações matemáticas. É interessante isso. E Rivaio lança o seu primeiro livro como um curso teórico e prático de aritmética. Quer dizer, ele vai nos mesmos passos de Pestalozzi, mas quando você vê a obra, você vê que o pensamento é diferente, a maneira de colocar é diferente, porque Pestalozzi é assim, Pestalozzi é um idealista, filósofo, que concretiza, e Rivaio é o educador racional. Ele pega a ideia de Pestalozzi e mostra como ela tem que ser aplicada na matemática. Perfeito. Tanto que o livro fez sucesso. Então, como você bem colocou, não é cópia. Na verdade, nós vemos no Denizar Rivaio o prosseguimento. Nós vemos a evolução do método pestalozziano. É isso que vai acontecer. Com metodologias diferenciadas em suas aplicações. Como você disse, mais racional. Ou seja, exatas, né? Já uma matemática mais exatas, fugindo um pouco da filosofia, vamos colocar assim, mais racional. Agora, interessante, Marcos, que está aqui, isso me chamou a atenção nessa literatura, é o magnetismo, escola e casamento. Interessante, porque o que tem a ver esse magnetismo, escola e casamento aí? O que faz essa diferença toda agora aí? Pois é. Isso marca também a grande diferença entre o Denizar Rivaio e Pestalozzi. Denizar Rivaio vai se tornar um homem de ciência, exatas. Tá? E ele vai mergulhar no magnetismo, porque o magnetismo estava em voga na época, que tinha sido lançado pelo Franz Anton Mesmer, e Mesmer estava sendo muito debatido, as curas através do magnetismo, e Allan Kardec não, nosso Denizar Rivaio, ainda, ele mergulha nos estudos de Mesmer e também do Puységur, que foi um grande magnetizador lá na França, e ele começa a olhar o magnetismo do ponto de vista da ciência, explicando as forças magnéticas que nós, seres humanos, possuímos. Isso era muito discutido nos salões parisienses. Lembrando que, na época, se você queria se divertir, queria conhecer as coisas, assim, você tinha que ir para os salões, que se reuniam normalmente no final da tarde, todo o início da noite. E o nosso Denizar Rivaio, ele é um frequentador dos salões parisienses, onde ele vai conhecer a sua esposa, a Amélie Gabrielle Baudet. A Amélie Baudet é uma mulher à frente do seu tempo, porque ela era alfabetizada, letrada e professora. Ela tinha conseguido fazer a sua formação. Lembrando aqui, Ronaldo, talvez esse é um dado que as pessoas não saibam, foi um grande esforço da parte dela, porque na França da época não existiam escolas para mulheres. As escolas eram só para os homens, os seres masculinos. Mas ela consegue estudar e ela é professora e poetisa. Mente aberta, os dois se conhecem, se namoram, é o encontro dos dois espíritos, conforme estava planejado, casam, e aí é quando ele resolve lançar a escola, a sua própria escola.
que Instituto Rivail. primeiramente foi a escola de primeiro grau, mas no ano seguinte ele já mudou o nome, que vai para o Instituto Rivail, com um dos seus tios como sócio, e a Amélie Boudet dando aula, porque ela era professora, e auxiliando a ele também da administração da escola, que durou alguns anos e que foi reconhecida assim como uma escola importante lá de Paris. Perfeito. Agora aqui, em 1828, Rivail publica o plano. Olha que homem que nós estamos falando aqui. Hein? É bom lembrar, mas nós não estamos falando aqui de Kardec, não. Nós estamos falando do homem Rivail. Publica o Exatamente. plano proposto para a melhoria da educação pública, onde contribuiu para a melhora do ensino. Gente, vocês estão para pensar numa época que conturbada com N situações, e ele já cria um plano proposto para a melhoria da educação pública. E aí, Marcos? Essa obra é muito importante. Na verdade, foi um concurso aberto pelo governo francês para monografias a respeito de como melhorar o ensino público da França. E Para ele ele resolve participar e entrega essa monografia, que ele dá, e é interessante porque ele dá como título a monografia o próprio nome do concurso. Ou seja, então, plano proposto para a melhoria da educação pública. Nesse plano, o nosso Denisard Rivaio, primeiramente, ele apresenta uma proposta de escolas públicas, que não existiam, e que seriam gratuitas e para todos. Mas havia um problema, havia um grande entrave, um gargalo na educação francesa, que era a falta de formação de professores. Para nós hoje falar aqui no Brasil de faculdade de pedagogia, é a coisa mais normal que existe. Mas a Mas época. em 1828, a França não tinha formação para professores. Qualquer pessoa podia ser pega para dar aula. Era esse o estado, essa era a situação. Então, pioneiramente, Denisard Rivaio apresenta na proposta a criação de cursos de formação de professores. Olha que coisa impressionante! De formação de professores. E mais uma revolução que ele apresenta. Além de defender a tese da educação moral, ele aponta também para a necessidade pública, governamental, de abrir as escolas para as mulheres. Perfeito. Olha que inovação, gente. Isso é. Verdade. Ô, Marco, e olha, é interessante porque olha o aspecto que aí já vem de Pestalozzi, que desenvolveu nele, com certeza, da humanização. Percebe? De uma forma geral, mesmo humanização. Porque a mulher, até então, realmente, como você disse, ainda não havia, era uma sociedade ainda machista naquela época, né? A mulher ainda Sim. era. Então, olha que humanização ele está trazendo aí, nesse aspecto, para a mulher também. Olha que É interessante. verdade. Agora, Rivaio tinha uma visão muito ampla, né? pois é, agora, seguindo aqui, Marcos, é interessante que após o fechamento do Instituto Rivail, provocado pelo seu tio e sócio, o que você me diz disso aí? O que houve aí nesse caso? O problema é o seguinte, o Instituto Rivaio deu certo. Tá? Sim. E o tio, empolgado, tá? Não se controlava, porque ele só vai perceber isso ao longo, né, do tempo, que o tio era viciado no jogo. Ah, tá explicado. E você sabe como é um jogador, né? No carteado, nos dados. Quando começa a ganhar, tá ótimo. Aí acha que vai ganhar sempre, né? E começa a apostar cada vez mais. E o tio, na verdade, descontrolou as finanças do Instituto. E o Denisard Rivaio, junto com a sua esposa, Amélie Boudet, eles foram obrigados a ter que fechar o Instituto para saldar as dívidas, né, para poder pagar todo mundo, então vender tudo. E ele vai passar a trabalhar como contabilista de casas comerciais. É interessante agora isso, Ronaldo, porque é uma espécie de juramento que ele faz para si mesmo, que nunca mais ele iria
ser um assalariado, ele iria viver da educação. Ele não parou como professor, ele continuou a dar aulas, continuou a escrever, mas de graça. Nunca mais ele cobrou por uma aula. Interessante, interessante. Olha, e aí nós podemos falar, olha, e além disso, ele fazia, né, traduções do alemão para o francês e vice-versa, como está colocando aqui. E aí começa da sua casa os cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada e etc. E aí, Marcos, que começou aí a florar tudo no Rivail, o que houve aí? Rivaio sabia várias línguas, né? E ele dominava o alemão porque na Suíça, onde ele estudou, lá no Instituto de Yverdon, as duas línguas principais da Suíça são o francês e o alemão. Também o italiano, mas principalmente o francês e o alemão, porque Pestalozzi falava em alemão, ó, e dominava o francês também. Então, Rivaio era um exímio tradutor das obras, né, dos livros, e ele trabalhou muito nesse sentido de traduzir obras alemãs para o francês e obras francesas também para o alemão. Agora, olha, Denisard Rivaio estudava, era um grande estudioso, e ele realmente mergulhava fundo nos estudos, e ele dominava, assim, todas essas áreas, ou seja, a matemática, a gramática francesa, as línguas, química, física, biologia, anatomia, astronomia, há registros de todo esse material, de todo esse conteúdo nas suas aulas. Ele, inclusive, na época, ele chegou a dar cursos preparatórios para os exames nacionais. E aqui no Brasil, nós conhecemos como os famosos vestibulares e concursos públicos governamentais. Lá na França, ele já dava aula para preparar os jovens para esses concursos. Então, realmente, ele era um múltiplo educador de um conhecimento realmente vastíssimo. Olha, isso aqui eu preciso ler, me perdoem, mas olha, frequentador do teatro, das bibliotecas e dos salões de cultura. Até a cultura estava nele também. Rivail era conhecido pela sua inteligência, discernimento, ponderação e modéstia, tornando-se amigo, entre outros. Eu não vou nem te falar aqui do Teófilo, que você já contou, do Gautier, Sodor, mas do Vitor Hugo. Gente, amiguíssimos. Olha que interessante isso, Marcos. Viu? Ilustres educadores, literatos e pensadores franceses. Muito. Então, ele, na sociedade, ele já estava bem conhecido, o professor Rivail, vamos colocar assim, né? Já era bem conceituado na sociedade parisiense. Pronto. E para o mundo também, ele já era conhecido, né? O grande professor Rivail. É verdade. Corria nos salões franceses que quando houvesse uma discussão que não se chegasse a um bom termo, que era preciso chamar o professor Denisard Rivail, porque com o bom senso dele, ele com certeza iria encontrar uma solução. E Denisard Rivail gostava muito de teatro, a Amélie Boudet também. Ele depois, quando se torna espírita, nas páginas da revista Espírita, ele fala disso, ele continua a frequentar teatro, e foi grande amigo, eles foram muito amigos. Ele, professor, o educador Denisard Rivail, e o grande escritor, literato, poeta Victor Hugo, ou Victor Hugo, em bom francês, né? Eles foram amiguíssimos. E lembrando que Victor Hugo também vai conhecer o espiritismo, também vai abraçar a doutrina espírita na sequência. Agora, eu não gostaria de, seguindo a modéstia de Rivail, os títulos e diplomas, Marcos, o que você tem a dizer? Eu não quero situar, são muitos, são 12, já estão aqui. Mas, assim, essa importância desse currículo, a importância desse currículo como professor Rivail na sociedade parisiense,
antes de chegarmos a Kardec. Isso é muito importante dizer. Os registros indicam, né, as pesquisas indicam que ele foi membro ou correspondente ou membro atuante direto de 12 academias e sociedades francesas, tanto de ciência quanto de filosofia e literatura. As pesquisas apontam que, como Denisard Rivaio, ele publicou 22 a 25 livros no total, e inclusive os seus livros de gramática francesa, esses com certeza, eles foram utilizados inclusive pela Universidade da Sorbonne, que é mundialmente conhecida. Denisard Rivaio é conhecido como um grande gramático francês. Então, olha só, é um homem de grande envergadura, conhecido na sociedade parisiense e francesa, não era um qualquer, não, muito pelo contrário. Agora, Marcos, o homem e a sociedade. Olha, no livro Amor e Ódio, escrito pelo espírito de Charles, eu gostaria que você desse agora, porque é de Ivone A. Pereira. O que você tem a dizer sobre esse aspecto? O homem e a sociedade, que ligação é essa sobre esse livro Amor e Ódio, do Espírito Charles, da Média Ivone? Pois é, eu gosto muito de citar essa obra Amor e Ódio, do Charles, pela nossa querida Ivone Pereira, porque ao longo da história, que se passa exatamente na época ali de Denisard Rivaio e Allan Kardec, o que vai acontecer é o seguinte: no ano de 1847, o Denisard Rivaio vai receber uma homenagem. Essa homenagem foi realizada por um dos seus ex-alunos, o Georges de Franceville de Soissons, e também com outro seu ex-aluno, que era o Gaston d'Arbeville, que era Marquês de Saint-Pierre. Então, as festas, naquela época, levavam dias. Então, eles convidam Denisard Rivaio, com a sua esposa, Mélie Baudet, ele comparece, e o espírito Charles cita, então, o momento em que eles estão mais a sós na sala, e que eles começam a conversar, e o nosso querido personagem aqui, o Georges de Franceville, ele está com a intenção, talvez, o seu colega aqui, de talvez refazer a sua vida nos Estados Unidos. Então, eles começam a conversar e dirigem a pergunta ao professor, que eles admiravam tanto. O que é que o professor Denisard Rivaio achava dessa ideia? Denisard Rivaio, com uma mente aberta, que sempre o caracterizou, incentivou o ex-aluno, aí sim, para os Estados Unidos da América, porque era um país que se projetava para o mundo, era um país em expansão, e que ele teria, de fato, boas oportunidades lá para refazer a sua vida financeira e pessoal. Então, é um trecho muito interessante, você lendo, e a fala que ele tem, e ver que a mente aberta, né, progressista, quer dizer, ao invés dele olhar para o ex-aluno, que isso? Não, você vai se aventurar lá nos Estados Unidos? Ele falou, não, pelo contrário, olha, tenho visto que os Estados Unidos é um país muito promissor, é um país que ainda vai fazer muita história no mundo. Então, se você está decidido, eu apoio, e acredito que você vai conseguir se refazer lá nos Estados Unidos. Então, essa é a passagem que está na obra Amor e Ódio, da nossa querida Ivone Pereira. Seu microfone, Ronaldo. Nós temos um tempo aqui que parece ser longo, mas não é não. Eu gostaria de entrar aqui já no pensamento educacional de Rivail, que parece ser pouco, mas não é não. E talvez não dê tempo. Mas vamos tentar aqui, porque ele diz aqui, o pensamento educacional de Rivail, aqui considerado antes do seu contato com o fenômeno espírita. E que é isso que a gente quer colocar aqui. A nossa ideia é mostrar o homem Rivail
o espírito encarnado, antes de ser, de fato, o codificador. Porque, já trazendo toda essa bagagem, e abre aspas, podemos observar que essa bagagem foi que deu a ele, de fato, como homem, como espírito já nessa devoção, para que viesse na codificação da doutrina espírita. Então, vamos lá. Agora, o que está dizendo aqui? O pensamento educacional de Rivail, essa contribuição dele, porque ele já abraça totalmente esse aspecto educacional, é a vivência, porque aí praticamente ele já está aposentado, eu não sei, ou está perto de se aposentar. Como é essa passagem dele agora aí? Nós vamos nos basear, para conhecer o pensamento educacional de Rivaio, no plano proposto para a melhoria da educação pública, que é de 1828, que antecede e muito a sua aposentadoria, mas que ele defendeu a vida toda. Ele, essencialmente, foi um professor educador. Então, nós dividimos aqui esse plano proposto em alguns tópicos. Vamos lá destacar o primeiro, que é o conceito de educação. Um abraço aí para a nossa Viviane Oliveira também. Uma boa noite a você, Viviane. Então, conceito de educação, e isso é muito importante, porque como nós vamos debater educação se nós não sabemos o que é educação? Então, no plano, ele logo então define educação. Diz ele aqui, vou abrir aspas. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Esse conceito de Denizar Rivaio é muito importante. Muito importante porque ele é amplo, ele é profundo e mostra que em educação nós não podemos olhar apenas por um campo, por uma área. Hoje em dia se debate muito isso, né? Porque a escola existe para instruir. A família existe para educar. Gente, isso não existe. Educação é um todo, porque nós somos seres integrais. Somos seres reencarnados, criados por Deus. E ele, Denizar Rivaio, aos 24 anos de idade, lá em 1828, embora ele não fale aqui em alma nem em espírito, mas ele já está falando do ser humano integral, que precisa ter desenvolvido todas as suas forças, as morais, as físicas e as intelectuais. E esse é o papel da educação, que deve ser feito pela família e pela escola. Então, Marcos, aqui que ele fala aqui que é justamente de fortalecer, despertar as virtudes. Ou seja, dar ênfase maior a isso e tirar com que os vícios acabam se dissolvendo. E o que mais nós observamos, muitas vezes, em algumas escolas e em faculdades, é elevar mais o sentido do egoísmo, da competitividade, simplesmente, um melhor do que o outro, a ambição desenfreada, enfim. Ele aqui se preocupa justamente com esse despertar das virtudes. É interessante isso. Basicamente não, é a base da educação. É a base da educação. E que ele, já aqui no plano proposto em 1828, já chamava de educação moral, que ele vai falar lá no Livro dos Espíritos, depois de 1857, que é a grande tese do Espiritismo. Então, realmente, você colocou muito bem, Ronaldo, o que os nossos cursos atuais, o que o nosso ensino atual promove? Promove seres egoístas, indiferentes, insensíveis, e que não sabem olhar para o próximo, não sabem governar para a coletividade. É por isso
que os problemas se acumulam e nós nunca temos solução. Veja só, hoje aqui no Rio de Janeiro, tá? Aqui onde nós moramos, na zona onde nós moramos, logo de manhã cedo, nós já tivemos problemas entre a polícia e criminosos em toda a comunidade, chamada Comunidade da Penha, né, que faz parte do Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. E é o que eu sempre digo, na verdade, o que nós estamos assistindo são operações enxuga-gelo, porque nós não atacamos o mal pela raiz, porque as injustiças sociais continuam a existir, a falta do poder público com a escola, com a creche, com o posto de saúde, com a urbanização, etc., promovem todas essas diferenças sociais e, claro, abrem para a criminalidade. Aí você vai lá combater a criminalidade de arma em punho. Enquanto nós não combatermos as injustiças através do desenvolvimento das virtudes, ou seja, tornando o ser humano fraterno, solidário, ético e assim por diante, nós vamos continuar com os problemas sociais. É quase que um ciclo vicioso sem fim. Mas é a educação moral, como ele propõe aqui, trabalhando o desenvolvimento das virtudes, que vai cortar, vai quebrar esse paradigma para criar um novo paradigma que vai trazer paz, solidariedade e justiça para a sociedade humana. E é interessante que esse conceito da educação que ele faz, ele aí ele leva a essa responsabilidade principiando na família, que são as impressões que a criança recebe. Então, ele coloca o exemplo dos pais em relação a essa formação primeira da criança. Comente alguma coisa também, porque ele chama agora a família, que a educação é a base da família, não tem como nós fugirmos disso. Não tem. Eu até vou ler o trechinho dele aqui, ele fala aqui, né? A fonte das qualidades morais se acha nas impressões que a criança recebe desde o seu nascimento, talvez mesmo antes, e que podem agir com mais ou menos energia sobre o seu espírito, para o bem ou para o mal. Essas impressões, hoje nós sabemos que são os exemplos. E aí, claro, entra a família, porque antes de ir para a escola, a criança vive em família. E quando sai da escola, a criança volta para a família. Então, e ele já, na época aqui, já estava lembrando, olha, gente, temos que tomar cuidado com os exemplos que damos para as crianças, porque as crianças são muito impressionáveis. E como nós, às vezes, não estamos nem aí com os exemplos que estamos dando, com as falas que estamos tendo com as crianças, nós podemos estar prejudicando-as imensamente no seu desenvolvimento. Marcos, ele já falava isso lá, nessa época. Eu gostaria que você ponderasse um ponto aqui importante, que ele diz aqui, talvez mesmo antes. E hoje, a própria ciência já fala sobre esse aspecto, ou não? Ou ele é verdade. 1800 e alguma coisa, nós estamos hoje falando o que ele já lá previra, talvez mesmo antes. O que ele quis dizer com isso? Pois é. Embora a ciência atual não leve em conta a alma, né, mas nós já sabemos que o feto em desenvolvimento, ou seja, no período gestacional, normalmente dos seus 9 meses, que essa criança em desenvolvimento, ela reage às falas dos pais, reage às emoções dos pais. E já se sabe que quando a mãe, por exemplo, acaricia na sua barriga, conversa lá com o bebê que ainda está dentro da sua barriga, já se sabe que ele reage. Ele reage, sim. E já se sabe que isso não é simplesmente instintivo, não. Ele reage ao estímulo que está recebendo. Claro que o nosso Denis Arrivaio não sabia disso ainda cientificamente falando, mas ele já tinha a intuição disso. A influência do meio. Poxa, a mãe está ali gerindo. Para pensar nisso. Toda emoção ruim ou boa está indo ao feto, está indo nesse ser. Então, essa influência do meio, que no caso aí se principia na família,
algum sentimento de brigas, agressões à mulher, às vezes que já está no processo da sua gestação, às vezes no início. Então, ela passa todo esse rancor, ou de sentimentos bons ou ruins, para essa criança, para esse ser que está em formação. Agora, Marcos, Exato. e aí entra essa aquisição de hábitos. E aí, o que nós podemos falar aí também? Vamos lá, vamos passar a palavra ao nosso Denizar Rivaio. Diz ele: os hábitos morais são aqueles que nos levam, mau grado nosso, a fazer qualquer coisa de bom ou de mal. A fonte desses últimos hábitos se acha nas impressões longamente ressentidas ou percebidas na infância. Eu chamo aqui a atenção de que ele está falando aqui dos hábitos morais. Ele não está preocupado, não, com os bons hábitos, né, de saber usar o garfo e a faca, de saber falar bom dia. Não, ele não tá falando disso, não. Ele está falando da criança adquirir e desenvolver hábitos morais, ou seja, de saber distinguir o bom, né, o bem e o mal, tanto para si quanto para os outros. E o grande problema que ele coloca aqui no final da fala dele, que a fonte dos hábitos maus, né, se acha nas impressões, ou seja, nos exemplos longamente sentidos, ou pelo menos percebidos pela criança. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Uma criança não fez ainda 5 anos de idade. Ó, e eu perguntei a ela estava com a avó, e perguntei assim: e aí, você tá com saudade do papai e da mamãe? E a criança respondeu: da mamãe não. Ué, por que da mamãe não? Mamãe só sabe gritar e brigar. Então, olha como Denizar Rivaio estava com toda a razão. Cuidado com os exemplos, com o que nós estamos dando à criança a nível moral. Perfeito. Agora, Marcos, eu gostaria de fazer uma junção aqui agora na sua fala, nessas observações. Olha aí, Viviane, tudo que se aprende e se experimenta na convivência com a família refletirá por toda, com certeza. Sendo bem colocado, Viviane. Ô, Marcos, o que deve fazer o educador e a influência do lar? Eu queria juntar os dois. Ah, Porque eu tá, não posso tudo bem. falar do professor, do educador, não importa essa discussão que a gente, em outro momento, nós vamos falar. Mas não podemos falar disso porque a influência do lar não é só para a criança, é também para o educador, que ele traz, se ele traz a criança, ele também traz. E o que a Viviane colocou agora, para o resto da sua vida. Então, nós estamos falando de dois momentos que podemos estar junto aí nessas aplicações. Eu posso estar errado, mas é o meu pensamento nesse momento. Eu não posso falar do educador e da influência do lar sem colocar os dois. Eu não posso falar só dessa influência do lar em relação à criança, mas também com o educador. Ele não vem de uma família também? Ele não vem trazendo essa influência? Não sei, é minha observação. Bem, para falar de educação, nós temos que falar dos pais e dos professores, porque educação só existe se houverem os educadores. Então, na verdade, pais e professores são educadores. Essa é a grande verdade. Agora, você colocou muito bem, tanto os pais quanto os professores também vêm, fazem parte de uma família, ou seja, tiveram seus pais, receberam, por sua vez, também a educação, mas cresceram, se desenvolveram, criaram hábitos e assim por diante, e hoje estão como educadores. Infelizmente, sabe, Ronaldo, tenho assistido muito mesmo, tanto pais quanto professores, que estão muito longe de poderem ser chamados de educadores. E, na verdade, não estão nem aí com as suas crianças. Não prestam atenção aos exemplos que dão, às falas, e muitas vezes não transmitem amor. E amor é o fundamento da educação. Por isso
que nós sempre dissemos, né, e compreendemos isso, da necessidade de que pais, avós, tios, professores, pedagogos, enfim, os educadores, eles precisam também se educar sempre, continuamente e prestando atenção para o que estão fazendo diante das crianças. Então, isso dá a máxima importância tanto na escola quanto na família. Ah, Viviane, a infância é a fase mais marcante na vida de um filho. E, boas ou ruins, as marcas são traçadas pela família, a base para uma sociedade estruturada, saudável e equilibrada. Viviane, você andou copiando de algum lugar, Viviane? Que belíssima frase, que belíssima colocação e observação sua. Muito bom. Marcos, o tempo é curto, então, o estudo da educação. Nós podemos falar de tudo. Nós Não, vamos fechar Ronaldo, com Ronaldo, vamos Fala. fazer o seguinte, vamos fazer o fechamento. Mas vamos já convidar os nossos telespectadores para a segunda parte desse programa na semana que vem? Então, tá aí. Eu Ah, pensei nisso. Eu pensei nisso. Então, vamos encerrar, deixar na expectativa para o nosso próximo programa. Com certeza. Está aí. Gostei da oportunidade. é Segundo porque tempo, segundo segunda-feira. tempo, né? Isso, porque ainda tem muita coisa para falar e nós não entramos ainda no pensamento do Denis Arrivai sobre a educação moral. Perfeito. Temos Né? a missão dos pais, estudo sobre a educação, tem muitos pontos ainda a serem. A aplicação da educação moral, por exemplo, que aí vamos descortinar. Fechou. Estou contigo e não abro. Tá Querido, certo, bebê. querida, muita paz, que Jesus os abençoe. Tavares, nosso grande abraço também. Gratidão a todos. Vamos manter as recomendações sanitárias. São 2 anos de pandemia, não precisamos falar mais nada, a não ser amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como nos ensinou Jesus, com a empatia. Se colocar no lugar do outro, é simples. Pensemos nisso. Muita paz, gratidão, Marcos, gratidão também por essa oportunidade. Nada, Ronaldo. É isso. Hoje nós tivemos então essa primeira parte sobre a abordagem de Denis Arrivaio e a educação moral. Nós aqui pincelamos, obviamente, claro que não fizemos com toda a profundidade, né, porque demandaria muitos programas, mas trouxemos então a você que nos acompanhou a vida e obra do professor Denis Arrivaio, que vai se tornar o Allan Kardec, e começamos então a destacar aqui, já na parte final, o pensamento educacional dele, com base então na obra lançada em 1828, que é o plano proposto para a melhoria da educação pública. Temos muita coisa ainda a falar, temos muito a dizer, sempre com base aqui, então, no trabalho dele. A nossa Viviane está aqui dizendo que ela estará conosco no próximo programa, e esse é o convite que fazemos a todos que estão nos acompanhando. Vamos conhecer Denis Arrivaio, que esse é muito importante para compreender o Allan Kardec com a sua missão à frente do Espiritismo. Nosso muito obrigado pela sua companhia, desejando então bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos em seus corações e suas mentes. Continuemos sempre esperançosos, cultivando a bondade, a caridade, o amor ao próximo, tendo em Jesus o nosso guia e modelo. Você já sabe, se não está sabendo, esperamos por você próxima segunda-feira, aqui na Web Rádio Estação da Luz, a partir das 8h30 da noite, para mais um Espiritismo e Educação, dando continuidade ao tema Denis Arrivaio e a educação moral. Até lá e um grande abraço em seu coração. Muita paz.